Abra comigo aí a sua Bíblia, na primeira carta de Pedro, capítulo 5, dos versos 1 a 14. 1 Pedro, capítulo 5, dos versos 1 até o 14. Nós vamos ler os 14 versos e vamos nos situar sobre o serviço de presbitério ou um pastor. 1 Pedro, capítulo 5, dos versos 1 a 14. Suplico, portanto, aos presbíteros que há entre vós, eu que sou também presbítero como eles, testemunha ocular dos sofrimentos de Cristo e certamente coparticipante da glória que há de ser plenamente revelada. Pastoreai o rebanho de Deus, que está sob vosso cuidado, não por constrangimento, mas voluntariamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como ditadores daqueles que vos foram confiados, antes tornando-vos exemplos do rebanho. Ora, assim que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imperecível coroa da glória. Do mesmo modo, jovens, sede submissos aos mais velhos, e todos vós, igualmente, tratai com humildade uns aos outros, porquanto Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Sendo assim, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte no tempo certo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Resisti-lhe, permanecendo firmes na fé, conscientes de que os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. Ora, o Deus de toda graça que vos convocou à sua eterna glória em Cristo Jesus, logo depois de terdes sofrido por um período curto de tempo, vos restaurará, confirmará, concederá forças e vos estabelecerá sobre firmes alicerces. A ele, portanto, seja o pleno domínio para todo o sempre. Amém. Com a cooperação de Silvano, a quem considero irmão fiel, eu vos escrevi resumidamente, encorajando-vos e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Nela, pois, permanecei firmes. Aquela que está em Babilônia, igualmente eleita convosco, vos saúda, assim como Marcos, meu filho. Cumprimentai-vos uns aos outros com o beijo de santo amor fraternal. Paz a todos vós que estáis vivendo em Cristo. Vamos orar. Senhor, te agradecemos pela tua palavra e te pedimos que o teu Espírito mais uma vez encontre lugar em nossos corações e que nossos corações não fiquem endurecidos ao ouvir a voz do teu Espírito, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, continuamos aqui a série de escritos aos peregrinos, uma carta do céu. Então, quando o Senhor coloca algo em nossas mãos para que possamos cuidar, Ele o faz voluntariamente, Ele faz gratuitamente. Logo, então, a responsabilidade atribuída a nós é, ao mesmo tempo, temerosa e um privilégio. É temerosa simplesmente porque é o Senhor de todas as coisas que coloca isso em nossas mãos. E é um privilégio porque é o Senhor de todas as coisas que coloca isso em nossas mãos. O presbitério, meus irmãos, não pode ser um peso para alguém que deseja isso. Porque isso, o presbitério, o pastorado, ele é dado gratuitamente pelo Senhor de toda a graça. E todos os méritos são dele. Todos os méritos com respeito ao serviço pastoral são do Senhor de toda a graça. Porém, muitos, a grande maioria de nós tem entendido isso erradamente
tem entendido erradamente as Escrituras nesse sentido e tem sido um peso para as suas congregações, por não entenderem que há requisitos colocados pelo Senhor no que tange a essa grande responsabilidade. Voluntariamente, de boa vontade, ser exemplo do rebanho. Voluntariamente, de boa vontade e ser exemplo do rebanho. Talvez essas sejam palavras ou requisitos muito duros de ouvir, e realmente são, mas Jesus deseja que o orgulho seja incinerado em nós. E essas cinzas, elas não sejam mais trazidas novamente pelos ventos da hipocrisia em nós. A hipocrisia que todos os dias quer nos abraçar. Meu irmão, se você que está ouvindo isso, se você sente que em seu coração há o começo de uma pequena vela acesa, e que essa vela está te conduzindo para Deus, então há fortes indícios de que em breve, muito em breve, você ouvirá a voz do Supremo Pastor, e isso aumentará a chama dia após dia, e você não terá descanso, assim como o profeta Jeremias não teve descanso. Jeremias disse: há uma chama ardendo no meu peito e eu não consigo descansar, porque essa chama arde continuamente. O que ardia no peito de Jeremias era a chama do Espírito de Deus, revelando Cristo a Jeremias e conduzindo Jeremias à vontade soberana do Senhor. Então, se você entende que essa palavra faz algum sentido para você, então eu aconselho você a orar em cima disso. Ore em cima disso constantemente. Peça ao Senhor que fira o seu coração dia após dia. Peça ao Senhor que transforme seu coração de pedra em carne, e uma carne como de criança, para que Ele possa aquecer esse coração na hora e da maneira que Ele quiser. Então, que o Senhor transforme em pedra em carne, que Ele transforme pedra em carne. Peça isso ao Senhor por seu Espírito. Não tenha vergonha. Peça ao Senhor: Senhor, transforme meu coração de pedra em carne. E faça essa oração todos os dias. Se você entende que essa palavra, em 1 Pedro capítulo 5, versos 1 até o 4, faz algum sentido para você e você tem vivido isso, você tem sentido essa chama no seu coração com respeito a isso, com respeito ao chamado ao presbitério, com respeito ao chamado ao pastorado, com respeito a servir a igreja no pastoreio, servir a igreja no presbitério. Então, a partir de agora, ore em cima disso constantemente. Peça ao Senhor que fira o seu coração constantemente e que transforme seu coração de pedra em carne. Peça a Ele uma carne como de criança, coração de carne como de criança, para Ele aquecer esse coração na hora e da maneira que Ele quiser, na hora e da maneira que Ele desejar. E somente o nome dele seja glorificado em você. E peça a Ele também que ilumine a sua mente,
ilumine constantemente suas trevas. Peça a Ele que traga a luz à sua mente. Peça a Ele que pelo seu Espírito revele Cristo a você através das Escrituras. E que o Supremo Pastor, de acordo com sua soberana vontade, te dê graça e te dê intensidade nessa missão. Em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, te agradecemos por essa palavra, Pai, e que o Teu Espírito, ó Pai Santo, continue fazendo a obra em nós e revelando em nós o Teu Filho Jesus. É o que nós te pedimos em Teu nome. Amém.